E aí, candidato, gabarito dessa questão? Essa questão aí acima, ó. A questão sobre o enxerto. Depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar a sua situação a doenças sérias e raras. Assinale a alternativa correta. Essa questão foi uma questão elaborada na prova da Polícia Civil do Espírito Santo, ok? Letra A, o verbo associar possui dois objetos diretos, sua situação e doenças sérias e raras. Para tudo. Primeiro, um verbo ele não vai pedir dois complementos verbais direto. Ele pede um complemento verbal direto e um complemento verbal indireto. Um complemento verbal sem preposição, que é o direto, e um complemento verbal indireto, que é com preposição. Chamamos então o complemento verbal direto de OD, objeto direto, e chamamos o complemento verbal indireto de OI, objeto indireto. Falso, a letra A. O verbo associar, quem associa uma coisa a outra. Bem, volta lá ao comando da questão. Eles associam o quê? Sua situação, objeto direto, complemento verbal direto. Associa sua situação a quê? A doenças sérias e raras. Então, doenças sérias e raras, objeto indireto, complemento verbal indireto, está preposicionado. E quem é a preposição? A preposição a está aí, ó. A doenças sérias. Vai crase aí, professor? Não, cabeção. Porque a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. E este a é apenas preposição. É tanto que esse a nem está no plural, porque não existe preposição no plural, porque preposição não varia. Se fosse as doenças sérias e raras, iria crase obrigatória, porque agora eu teria preposição do verbo associar, mais artigo feminino no plural, do substantivo feminino no plural, doenças sérias e raras. Letra B. A primeira oração é classificada como adverbial consecutiva. Volte lá então. Depois de checar os sintomas no Google. Depois de checar. Depois de. Não deu ideia de tempo, não? Olha, isso é depois de. Deu ideia de tempo. Depois que, antes que, assim que, logo que. Então deu ideia de tempo. Logo, introduz uma oração subordinada adverbial temporal e não consecutiva de consequência. Falso. Letra C. A vírgula é facultativa. Leamos então. Depois de checar os sintomas no Google, vírgula. Opa! A vírgula não é facultativa, é obrigatória. Por quê? Olha o que diz a regra quando você estuda orações subordinadas adverbiais deslocadas. A regra diz que toda oração subordinada adverbial, deslocado ou intercalado, a vírgula é obrigatória. Deslocado só cabe vírgula. Intercalado, que é entre um termo e outro da oração, ou um par de vírgula, ou um par de travessões, ou um par de parênteses, sempre quando vier intercalado. Deslocado admite apenas o uso da vírgula, mas é obrigatório a pontuação. Então aí quando diz que é facultativo, não. Seria facultativo na ordem direta. Se eu dissesse assim, ó, vamos lá? A maior parte das pessoas tende a associar sua situação a doenças sérias e raras depois de checar o sintoma no Google. Vírgula,
depois de checar o sintoma no Google. Aí nessa ordem, a oração subordinada adverbial na ordem direta, aí sim o uso da vírgula seria facultativo, mas deslocado ou intercalado é obrigatório a pontuação. Falso a letra C. Letra D. O verbo tende poderia estar flexionado no plural, concordando com a palavra pessoas. Certíssimo. Por que está certo, professor? Olha o que diz a regra. Diante de expressões partitivas, fracionadas ou de porcentagem, tanto faz a concordância verbal. Diante de expressões partitiva, ou a parte do todo, ou o verbo concorda com a partição, ou o verbo concorda com o especificador da partição. Quem é aí a expressão partitiva? A maior parte. A maior parte de. A maior parte é a expressão partitiva. A maior parte de. A maior parte de. A menor parte de. A maioria de. A minoria de. Quando vier essas expressões, tanto faz a concordância verbal. Ou o verbo concorda com a expressão partitiva, ou o verbo concorda com o especificador da partição. Bem, a maior parte das pessoas tende. O verbo tende está na terceira pessoa do singular, concordando com a expressão a maior parte. Se fosse tendem, concordaria com pessoas. A maior parte das pessoas tendem. Se fosse tendem, estaria concordando com pessoas, que está no plural, que é o especificador da expressão a maior parte de. Tanto faz. O verbo no singular concorda com a maior parte de, ou o verbo no plural concordando com pessoas no plural, tendem. Então, muito cuidado com essa brincadeira de concordância verbal na sua prova. Um outro exemplo seria: a maioria dos meus alunos passou no concurso. Opa, passou? Sim, concordando com a maioria. A maioria dos meus alunos passaram no concurso. Passaram no plural? Sim, concordando com o especificador da expressão alunos. A maioria dos meus alunos passaram no concurso. Tanto faz a concordância verbal. Letra E. O pronome sua é um elemento coesivo que atua retomando o termo situação. Falso. De fato, o elemento sua, o pronome possessivo sua, ele é um operador argumentativo. É um elemento coesivo porque contribui, coopera para o processo de coesão textual, ligando uma ideia a outra, dando ideia de retomada ou referindo a algo que ainda será dito, sendo anafórico, retomando, ou catafórico, se referindo a algo, a um elemento na construção de um termo que está por vir, que virá à frente. Sendo ele, então, estabelecendo um processo endofórico, ou seja, se referindo a elementos dentro do texto. Também poderia exercer o papel de um elemento exofórico, se referindo a algo fora do texto. De fato, aí, o sua retoma um processo endofórico, se referindo a um termo dentro da oração. Mas ele não retoma, o sua não retoma a palavra situação. Não, ele retoma ao comportamento que as pessoas têm ao fazer consulta no Google. Note, depois de checar os sintomas no Google, a maior parte das pessoas tende a associar sua situação. Então esse sua não retoma situação, esse sua retoma o momento em que as pessoas elas fazem as consultas,
depois de checar os sintomas no Google. Então retoma a expressão os sintomas no Google, tá? Elas, quando fazem isso, elas chegam a essa situação. E a palavra situação não está como um processo anafórico, mas sim catafórico. O sua está se referindo a algo que ainda será dito. O que? Sua situação. E qual é a sua situação? A situação é o comportamento que elas começam a ter depois de descobrir os sintomas no Google. Então está errado quando diz que o sua retoma a expressão situação. Não, retoma o comportamento das pessoas ao checar os sintomas no Google. E também não é um processo para o sua, se referindo à situação, não é um processo anafórico e sim um processo catafórico, porque o sua aí não se refere à situação, mas sim ao estado em que as pessoas se encontram depois de checar os sintomas no Google. Gabarito D de diamante é o nosso gabarito em prova de concurso público. Percebeu aí como essa brincadeira em prova de concurso público? Fique esperto. Você quer fazer Embasa, que é a banca OCP, é nessa pegada aí. Você quer fazer provas IFBA, vai fazer provas da IFBA, que vai ser a IDECAN, é nessa pegada aqui. Você que vai fazer provas de carreiras policiais, muito cuidado, é nessa pegada aqui, tá? E vou brincar aí com situações de prova em relação à banca Sebrasp. Banca Sebrasp, vou começar também a postar aí questões focadas na banca Sebrasp para você ficar afiado nisso aqui, ok? Fique esperto aí para as próximas questões que eu vou lançar. Fique ligado em relação à nova turma. Vou abrir uma turma aí agora para o INSS, ok? E também para a Polícia Técnica aqui do estado da Bahia. E para carreiras policiais, vou abrir uma turma quarta-feira à noite, fora as turmas que estão em andamento aí, cara, dá tempo você participar, uma turma sábado pela manhã, já está em andamento, tá? Essa turma, sábado pela manhã, sábado à noite e domingo de manhã, todas as turmas se encontram com resoluções de questões. Fique esperto, fica ligado, vem com o professor Joaquim e brincar de português, brincar de redação. Eu estou aí com 28 temas para o concurso da Embasa e 37 temas para carreiras policiais. Também eu faço pacotes de correções de redações particulares. Para mais informações, corre aí, chama o professor no privado. Se também você desejar uma mentoria, como estudar português para a sua prova de concurso público, não só português, todas as disciplinas do seu concurso público, se precisa de uma mentoria para saber como estudar todas as disciplinas, será um prazer poder te ajudar. Chama aí o professor Joaquim no privado para mais informações. Fui!